Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, primeira ordem esotérica do Brasil, idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues, há 112 anos. Boa noite, queridos irmãos e irmãs que aqui se encontram, sob a assistência e proteção do amado Mestre Jesus, da hierarquia angélica, dos patronos da nossa ordem, Prentice Mulford, Swami Vivekananda, Eliphas Levi, Antônio Olívio Rodrigues, envolvidos nas mais puras vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça. Saldo a banca e a todos vocês. Hoje eu inicio com o tema A Importância do Poder da Vontade. A vontade governa a quantidade de força mental produzida e também a direção que segue e a distância que alcança. Da mesma forma que o time guia o navio, ela guia e dirige o curso dos nossos pensamentos. Como a vontade é a faculdade mental governadora, é capaz de tomar uma decisão e enviar ao mundo ou a um indivíduo as ideias e opiniões que foram reunidas pelo cérebro, ou os pensamentos que vierem ao cérebro, partindo de outras pessoas. Ela determina o grau de nossa influência sobre os outros e também impede o efeito dos pensamentos e ideias levadas ao nosso cérebro por outros e pelas circunstâncias. Pode, por meio da concentração, atrair os pensamentos ao cérebro, porém não pode evitar que venham quando as faculdades mentais estão em harmonia com esses pensamentos, porque é a harmonia que atrai os semelhantes. Sem dúvida, pode mudar o tom mental da pessoa e evitar que fique em harmonia com certas pessoas ou com certa corrente de pensamento. Desta maneira, se pode mudar o mau pensamento em bom ou o bom em mal. Muitas pessoas possuem vontade forte, porém a maioria não a possui. Aquele que tiver a felicidade de possuí-la pode enviar os seus pensamentos a uma distância maior do que quem tiver a vontade fraca. O bom êxito se adquire pela transmissão de uma corrente de pensamentos que são recebidos por milhares de pessoas, que por sua vez os transmitem a outras. Se essa pessoa for um ator ou um músico, formar-se-á uma grande concorrência para vê-lo ou escutá-lo. E se for um escritor, milhares comprarão seu livro para ler. Os pensamentos de todas essas pessoas se acham concentrados num só homem e asseguram-lhe o bom êxito. Os pensamentos que foram enviados por eles são semelhantes a uma brisa suave, mas, ao passarem pelo cérebro de outros, essa força foi multiplicada de tal modo que se tornou tão poderosa como um violento furacão. O bom êxito dessa espécie não é conseguido por meio do magnetismo pessoal, como algumas pessoas julgam, porque o público não está dentro do círculo do seu magnetismo. O indivíduo age sobre o espírito do povo por meio do mentalismo. As pessoas sentem os seus pensamentos, inconscientemente obedecem aos seus desejos.
O pensamento é o meio de comunicação da natureza. Sem o poder de pensar, a inteligência não poderia existir, porque o pensamento é a inteligência em ação. A palavra é simplesmente uma expressão do pensamento. Ela é um método de transmissão do pensamento de uma pessoa a outra, mas a sua aplicação é limitada, porque o som pode ser levado pela voz humana somente a pequena distância. Os fios não são necessários para a telegrafia, nem a palavra para o pensamento. Podemos enviar uma mensagem mental sem falar. Essa mensagem pode ser enviada somente a uma pessoa ou ser emitida de tal modo que pode ser recebida por milhares de pessoas. É necessário falar para implorar a Deus? Não. Uma oração é mais aceitável e sincera quando nasce do coração e se eleva com o pensamento. Quando se faz uma oração em voz alta, o som da voz e a atenção que exige necessariamente produzem uma disseminação do pensamento, desviando-os do desejo e diminuindo, assim, a sua força e eficácia. Cristo não precisava ser informado dos desejos dos homens, porque lia no espírito deles, como num livro aberto, sendo-lhe perfeitamente conhecida a vida de cada um. Meus irmãos, a vontade governa a força mental. Ela dirige o curso de nosso pensamento. A vontade é a capacidade mental governadora. Ela é capaz de enviar ideias oriundas do cérebro ao mundo. A vontade é capaz de determinar o grau da nossa influência sobre os outros, assim como ela impede os efeitos dos pensamentos levados a nosso cérebro por outros. Também, a vontade pode, por meio da concentração, atrair pensamentos ao cérebro. Entretanto, não pode evitar que pensamentos venham quando nossas faculdades mentais estiverem em harmonia com tais pensamentos, porque é a harmonia que atrai os pensamentos que sejam semelhantes. A vontade tem a capacidade de mudar o mau pensamento em bom, ou o bom em mau. Aquele que possui vontade forte pode enviar os seus pensamentos a uma distância muito maior do que aqueles que têm a vontade fraca. O êxito é adquirido pela transmissão de uma corrente de pensamentos que é recebido por milhares de pessoas. Por exemplo, se a pessoa for um escritor, muitos irão comprar o seu livro. Os pensamentos dessas pessoas estão direcionados no escritor, promovendo-lhe o bom êxito, ou seja, a mente dessas pessoas entrou em concordância com a do escritor. Esse tipo de êxito não é adquirido por meio do magnetismo pessoal, como muitos julgam, mas pelo mentalismo. As pessoas sentem o desejo, no caso do escritor, de comprar os seus livros, e então obedecem. O pensamento é um meio de comunicação. Sem o poder de pensar, a inteligência não poderia existir, pois pensamento é a inteligência em ação. Podemos enviar uma mensagem mental sem falar, e essa mensagem pode ser enviada somente a uma pessoa ou ser recebida por milhares. Numa oração, por exemplo, não precisamos falar, pois quando se faz uma oração em voz alta, Cristo não precisa ser informado de nossas necessidades, pois ele lê no espírito dos homens. Então, meus irmãos, esse texto ele está deixando muito claro o poder da vontade.
Quando nós temos vontade, mas essa vontade ela vem do íntimo, é uma força que nós possuímos. E quando nós temos realmente vontade de executar determinada ação, ou que nós queremos atingir determinado objetivo, mas que nós estamos com uma vontade muito grande, tudo conspira a nosso favor. Então eu trago aqui, meus irmãos, para exemplificar essa questão da vontade, eu trago um conto para uma reflexão. E ele chama-se Persistência de uma Formiga. Eu vou ler para vocês. Outro dia, vi uma formiga que carregava uma enorme folha. A formiga era pequena e a folha devia de ter no mínimo 10 vezes o tamanho dela. A formiga a carregava com sacrifício. Ora a arrastava, ora a tinha sobre a cabeça. Quando o vento batia, a folha tombava, fazendo cair também a formiga. Foram muitos os tropeços, mas nem por isso a formiga desanimou de sua tarefa. Eu a observei até que chegou próximo de um buraco que devia de ser a porta de sua casa. Foi quando eu pensei, até que enfim ela chegou. Ilusão a minha. Na verdade, havia apenas terminado uma etapa. A folha era muito maior do que a boca do buraco, o que fez com que a formiga a deixasse do lado de fora. Foi aí que disse a mim mesmo, coitada, tanto sacrifício para nada. Mas ela me surpreendeu. Do buraco saíram outras formigas que começaram a cortar a folha em pequenos pedaços. Em pouco tempo, a grande folha havia desaparecido. Imediatamente me peguei pensando em minhas experiências e transformei a minha reflexão em oração e pedi ao Senhor que me desse a tenacidade para carregar as dificuldades, que me desse a perseverança para não desanimar diante das quedas, que eu tivesse sabedoria para dividir em pedaços o fardo que às vezes se apresenta grande demais, que eu tivesse a humildade para partilhar com os outros o êxito da chegada, mesmo que o trajeto tivesse sido solitário. Que eu não desistisse da caminhada, mesmo quando não conseguisse ver com nitidez o caminho a percorrer. Então, meus irmãos, esse conto, ele deixa muito claro a questão da nossa persistência, de nós sermos perseverantes, de nós nunca desistirmos, mesmo quando tudo parece estar contra nós, ou mesmo quando a nossa proposta parece ser impossível de ser atingida. Então, nós temos que sempre insistir, persistir e nunca desistir. A persistência faz com que consigamos realizar e atingir os nossos objetivos. E para encerrar, eu vou ler aqui uma poesia que também reforça essa questão da persistência e da importância em nunca desistirmos de nossos ideais. Ela chama-se Quantas Vezes?
Quantas vezes nós pensamos em desistir, deixar de lado o ideal e os sonhos? Quantas vezes batemos em retirada com o coração amargurado pela injustiça? Quantas vezes sentimos o peso da responsabilidade sem ter com quem dividir? Quantas vezes sentimos solidão, mesmo cercados de pessoas? Quantas vezes falamos sem sermos notados? Quantas vezes lutamos por uma causa perdida? Quantas vezes voltamos para casa com a sensação de derrota? Quantas vezes aquela lágrima teima em cair, justamente na hora em que precisamos parecer fortes? Quantas vezes pedimos a Deus um pouco de força, um pouco de luz, e a resposta vem, seja lá como for, um sorriso, um cartãozinho, um bilhete, um gesto de amor, um olhar cúmplice, e a gente insiste. Insiste em prosseguir, em acreditar, em transformar, em dividir, em estar, em ser. E Deus insiste em nos abençoar, em nos mostrar o caminho, aquele mais difícil, mais complicado e mais bonito. E a gente insiste em seguir, porque tem uma missão, a de ser feliz. Vá atrás de quem você ama. Nunca deixe aquilo que ama por aquilo que deseja, pois aquilo que você deseja te deixará pelo que ama. E a gente insiste em seguir porque tem uma missão. Então nós temos uma missão, a de realizar os nossos objetivos, porque todas as situações que aparecem na nossa vida não é nada por acaso. Tudo que aparece, tudo que vem bater em nosso encontro, bate na nossa porta, tem um objetivo e faz parte do nosso caminho. Então, nós não podemos nunca desistir, sempre persistir e continuar na nossa trilha, acreditando com a fé, com vontade e com a certeza de que nunca estamos sozinhos. Então, esta é a mensagem que eu queria passar hoje, a da força da vontade. Temos sempre de ter vontade para realizar os nossos ideais, mesmo que aparentemente eles pareçam ser impossíveis. Mas nós devemos sempre insistir, persistir e nunca desistir. Eu desejo a todos as mais puras vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça. E eu encerro aqui a minha palestra. Muito obrigada.